Bom dia, minhas irmãs. Vamos começar mais um dia juntas, em oração e leitura da palavra, aprendendo um pouco mais sobre aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, para que Deus possa transformar o nosso interior, para que Ele possa transformar nossa mente. Paulo diz isso, que a gente tem que ter a mente transformada. Então, as nossas ações só mudam quando a nossa mente muda, porque agora a gente pensa diferente e então faz diferente. E eu queria começar lendo para vocês o Salmo 32, a partir do versículo 5, que diz assim: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Tem esse próximo versículo, que é o 8, o Senhor já ministrou ele ao meu coração 2 vezes, em relação a algumas atitudes que eu necessitava, em algumas circunstâncias que eu estava passando, e diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Para mim, esse versículo é algo que acalma muito meu coração em diversas situações, quando eu estou um pouco mais ansiosa ou inquieta com algo que está acontecendo, relacionado à vida cotidiana mesmo, de trabalho, de rotina em casa com os filhos, porque a Bíblia diz, a única certeza que o Senhor nos deu é de que nesse mundo nós teríamos aflições. Então, encerra uma aflição, vem outras. Encerra uma no casamento, vem uma na família, vem uma com os filhos, vem uma com o colega de trabalho. Então, a gente tem que estar sempre firme. A paz da gente não é do que acontece aqui fora. Nossa paz vem de dentro, porque Deus dá a paz dele para nós. Então, se a gente tem a paz de Deus, não importa o que a gente vai enfrentar aqui fora, não importa a aflição que vem, a gente tem que estar ali firme no Senhor, de que Ele vai nos dar força, que também vai nos dar vitória, que vai capacitar para a gente passar por aquilo ali e que tem uma lição por trás daquilo. Porque eu acredito hoje que toda dor tem um propósito. Depois de tantas coisas que a gente vive no deserto, que infelizmente no início a gente pensa até que Deus abandonou a gente por conta da dor, do sentimento de humilhação, de traição. Muitas vezes a gente chega a pensar: cadê Deus que não está ouvindo minha oração, não está vendo meu choro, meu desespero? Mas é exatamente o contrário. É naquela dor, naquele choro, naquele desespero que tem um propósito tão grande, mas que na hora a gente não consegue enxergar. Então, minhas irmãs, que a gente possa estar assim, confessando os nossos pecados umas às outras. Não é para qualquer pessoa, não é para o vizinho, não é na padaria. Você tem que buscar no Senhor essa pessoa de confiança, em que você pode sentar, confessar os seus pecados, porque nos versículos anteriores ele chega a falar que até os ossos dele estavam adoecendo por conta daquele pecado que estava escondido. E recentemente eu estava conversando com uma irmã que ela falou sobre isso. Ela não conseguia perdoar o marido pelas coisas que fez. Ela chegou a mudar de cidade, estava morando já com o filho, deixou a casa que eles tinham, o lugar que eles estavam, mudou de local. Mas ainda assim o coração dela estava endurecido pela falta de perdão. E são quase 2 anos já de deserto, E ela ainda não tinha conseguido liberar o perdão. E é por isso que muitas irmãs passam anos no deserto rodando, rodando muito. E muitas delas até chegam a dizer: mas é porque você não conhece o meu caso foi assim, porque parece que o meu caso é pior do que os outros. Mas na verdade ela ainda não conseguiu perdoar. Não conseguiu deixar ir, sempre está ali procurando informações sobre ele, pergunta para a família, ou então sempre está por perto para olhar uma rede social. Então assim, ela não conseguiu liberar nem no coração o perdão e nem na mente a necessidade, a dependência emocional de saber o que ele está fazendo, de julgar ele mentalmente mesmo quando vê alguma foto ou algum comentário. Então assim, não conseguiu ainda se desvencilhar da dependência emocional, não conseguiu ainda liberar no coração o trono, porque o marido está entronizado e o Senhor é segundo plano. Então ainda não conseguiu as coisas básicas da primeira fase do deserto, que é conseguir alcançar em Deus o perdão para liberar para o seu marido, conseguir também tirar do coração dela a dependência emocional, tirar o marido daquele lugar que quem deve ocupar é o Senhor. Então essas são as primeiras coisas que precisam ser feitas e muitas irmãs ainda não conseguiram, estão há 2, 3, 4 anos
no deserto ainda na primeira fase. Precisa realmente de um direcionamento, precisa de alguém que diga assim: olha, minha irmã, você também tem pecados, se você não perdoar, você não vai ser perdoada por Deus. E falta de perdão faz com que você fique ainda mais tempo no deserto, seja no deserto da restauração do casamento ou no deserto espiritual da vida mesmo. Porque a gente sabe que enquanto nossa vida acontece, o mundo espiritual também acontece. Então assim, é o princípio, a coisa principal da primeira fase do deserto. Liberar perdão e deixar ir. Não procurar saber notícias, não olhar redes sociais. Se chegar alguém falando, ser muito gentil e dizer: ô fulano, olha, eu não gostaria de saber essas informações, mas fique em paz, né? Você não sabia, mas a partir de agora você já sabe. Então, assim, são as principais coisas para que você possa, assim, se libertar de você mesma e começar a buscar Deus e colocar Deus no lugar dele realmente na sua vida, no seu coração. E tem um outro salmo também que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o 141, a partir do versículo 2. Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Aqui a gente aprende algo muito importante. Eu lembro que eu ouvi isso e uma irmã falou exatamente assim, que muitas vezes a gente fala demais e acaba ou prejudicando alguém ou deixando uma imagem ruim com algo que a gente poderia ter, né, guardado, poderia não ter falado, não era o momento. E aí ela diz que nas orações dela, ela incluiu esse versículo, né? Põe, ó Senhor, guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. E lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 2, diz assim: porque muitos tropeçam em muitas coisas. Se alguém, porém, não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Aí lá no versículo 5 diz: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então a gente vê aqui que, como diz lá no versículo 2, que se alguém não tropeça nas suas palavras, o tal é perfeito e também poderoso para refrear todo o corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, minhas irmãs, com o que a gente fala, principalmente nas horas de tensão, sabe, naquela hora de desespero, de agonia pelo que viu o marido fazer ou pelo que ele disse. Eu estava conversando com uma irmã hoje mesmo, mais cedo, e ela dizia assim pra mim: porque eu fiquei com tanta raiva, porque ele disse que não iria fazer mais e fez de novo, que eu falei: vai embora de casa, eu quero o divórcio. E ele foi. Então assim, sentimentos são passageiros, mas as decisões são permanentes. Só que ela disse aquilo na hora do sentimento, e o sentimento passou. E é uma coisa que ela dizia, falava assim: eu me arrependo de ter feito isso, porque eu acabo carregando esse peso. E descendo mais um pouquinho até o versículo 10, diz assim: de uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Isso não convém que se faça assim, meus irmãos. Então, como é que você quer mostrar para o seu marido que Deus está renovando sua vida, está te transformando, né, que você é cristã, se você reage pior do que ele com os seus sentimentos, com as suas palavras? Então, não tem como sair maldição e bênção da mesma boca. E para mim, uma das grandes lições do deserto é exatamente essa. É que a gente passa realmente por esses problemas, essas provações. A gente não entende no início, a gente sente realmente muita dor, mas tudo aquilo, minha irmã, tudo que você está passando hoje, tudo que está acontecendo, ele tem um propósito, vai fazer um sentido. Hoje você só consegue enxergar a dor, mas vai fazer sentido. E ainda no livro de Tiago, só que no capítulo 1, no versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, tem de grande alegria, olha só, grande alegria quando vocês passarem por várias provações. Agora imagine a gente ficar alegre porque está tendo tentações na nossa vida. Aí ele continua dizendo assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então quando a gente passa por muitas tentações, o que é que o Senhor está querendo produzir em nós? Fé, que vai operar a paciência. Tenha, porém, a paciência na sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então, se você, nas suas obras, você tem fé e a fé opera em você a paciência, você refria a sua língua, você é perfeito diante do Senhor. Então, essa perfeição é algo que é exigida de nós, é algo que a gente tem que se esforçar todos os dias para conseguir. O Senhor jamais pediria de nós algo que a gente não pudesse se esforçar para fazer. E aí, logo no versículo 5, ele diz assim: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente,
e não lancem rosto, e ser-lhe-á dada. Então, se você pede a Deus sabedoria, Ele não vai virar o rosto para você. Pelo contrário, Ele vai te dar essa sabedoria que você está pedindo, porque Ele dá a todos livremente. Agora, você precisa pedir. E para pedir, você precisa de oração. Inclusive, é uma das coisas que eu aprendi, que todas as coisas na vida que realmente valem a pena, elas não custam dinheiro, elas custam tempo. E Deus é tão justo que Ele deu 24 horas para todo mundo, seja o homem mais rico do mundo ou o mais espiritual do mundo, seja eu, seja você, todos nós temos 24 horas. Então, quando a Bíblia diz que a fé vem de ouvir, como é que a gente faz para conseguir essa fé? Ouvindo. E para ouvir a gente precisa de tempo. Quanto aqui, como a gente leu, quando diz que a gente precisa, pedir a Deus sabedoria, pedir é o quê? É orar. E o que você gasta? Você gasta tempo. Então, muitas mulheres estão investindo seu tempo em buscar saber o que o marido está fazendo, buscar saber o que a amante está fazendo. Às vezes, muitas delas ligam para a amante, vão na casa da amante. E tudo isso você está perdendo tempo. Você vai continuar dando voltas e mais voltas no deserto, porque você não está conseguindo deixar Deus operar na sua vida e cumprir os princípios da palavra. Muitas vezes não está nem conseguindo ainda ler a palavra. Esse foi um dos motivos, inclusive, que o Senhor colocou no meu coração para que a gente pudesse estar orando juntas e lendo a palavra juntas. Porque muitas irmãs estão tão fracas emocionalmente e espiritualmente que não estão conseguindo. Então, que o Senhor possa dar a gente essa força, das irmãs, principalmente da primeira fase do deserto, as que chegaram aqui recentemente, para que o Senhor possa dar essa força, para que você possa gastar esse tempo pedindo a Deus sabedoria, aumentando a tua fé, ouvindo a palavra de Deus, e que o Senhor possa restaurar a tua vida. E lembre-se, a restauração do casamento é só a cereja do bolo. O que Deus quer fazer com você no deserto não é restaurar apenas o teu casamento. Primeiro Ele vai fazer em você, para depois fazer através de você. É nesse sentido, minhas irmãs, que eu gostaria agora de orar com vocês. Senhor Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor, porque mais um dia, Senhor, estamos aqui, mais um dia se iniciou e o Senhor continua conosco, nos dando Tua misericórdia. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, que a gente possa alcançar essa misericórdia que está sendo renovada agora nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, ajuda as minhas irmãs que não estão conseguindo, Senhor, controlar aquilo que elas precisam dizer, aquelas que acham que precisam falar alguma coisa para o marido para que realmente ele venha a ser transformado. Ensina, Senhor, que elas não são o Espírito Santo na vida deles, que somente o Teu Espírito é que pode convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Ensina minhas irmãs a pesarem, Senhor, as palavras, para que elas possam dizer só aquilo que edifica, aquilo que é bênção, porque como a Tua palavra diz, não tem como sair bênção e maldição da mesma boca. Então, em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a ter um guarda na nossa boca, para que a gente possa falar somente aquilo que Te agrada, somente aquilo que vem de Ti, Senhor, a sabedoria que vem do alto. Pedimos também, Senhor, sabedoria, discernimento para as situações. A gente sabe, Senhor, que nesse deserto é tão difícil e complicado, todas as notícias que vão chegando, as circunstâncias, o marido já não se importa tanto com os filhos, o marido diz coisas para poder afetar, Muitas vezes eles dizem que não nos ama mais. Quando a gente passa por esse deserto, são tantas coisas que a gente ouve e a gente se deixa levar pelas circunstâncias. Então, Pai, em nome de Jesus eu te peço, guarda nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus, nos ensina a entregar, como a Tua palavra diz, tudo em oração, súplicas e ações de graças, para que a paz de Deus que excede todo entendimento possa guardar nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus, porque é dessa paz que a gente precisa, porque não importa a guerra aqui fora, se tivermos a Tua paz, Senhor, dentro de nós, nada mais importa, Senhor, que as minhas irmãs possam chegar nesse lugar de que não existe mais dependência emocional, não existe mais desejo de falar as coisas, que tudo que aconteceu é apenas uma cicatriz, já não sente mais nenhuma dor, que elas possam ser realmente, Senhor, restauradas, ter a vida restaurada, Senhor, em Ti primeiramente, e que se o Senhor quiser, Senhor, completar a obra, que o Senhor traga os maridos de volta, mas no momento certo, não agora, não no momento que elas acham que deve voltar, não por conta do desespero de achar que eles estão com outra mulher, mas que possa ser tudo, Senhor, no Teu tempo. Ajuda as minhas irmãs, encontra elas nesse momento, Senhor, restaura a fé das minhas irmãs, dá um dia de trabalho, um dia em casa, com os filhos, Senhor, um dia de paz na Tua santa presença e proteção. Não deixa, Senhor, que Satanás venha colocar sementes ruins, não deixa que ele não venha deixar as sementes crescerem e multiplicarem 100 por 1, 50 por 1, 30 por 1, Senhor, como diz a Tua palavra, que elas possam sim, Senhor, encontrar em Ti o descanso que elas precisam, mesmo em meio a toda a guerra aqui fora, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor, alcança o coração das minhas irmãs, se revela para elas, ensina, Senhor, elas a terem um relacionamento mais íntimo contigo, ajuda, Senhor, nós sabemos como é difícil no início, Senhor, por conta de tantas coisas que estão acontecendo, mas a gente pede, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor consiga achar em nós um lugar para poder produzir aquilo que o Senhor deseja. Pai, não nos deixa, Senhor, cair em tentação. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos de todo mal. É em Teu nome que oramos. Amém.